Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Depois de um período aí de férias, né? Um período em que infelizmente o São Paulo acabou sendo eliminado das duas Copas, né? Foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil e agora, nessa última semana, eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Primeiramente, eu acho que dá para tratar essas duas eliminações de formas diferentes. A eliminação para o Galo, eu acho que o São Paulo teve uma postura muito ruim, uma atitude muito ruim, meio passivo, meio conservador demais, principalmente no primeiro jogo, que era dentro do Morumbi, onde o time tinha que se impor um pouco mais. Eu acho que poderia igualar o jogo contra o time do Galo tranquilamente. E aí o próprio Zubeldia foi muito passivo, né? Muito devagar nas mudanças, o time não jogando bem, e no primeiro jogo ele praticamente não realizou nenhuma substituição. São Paulo foi levando o confronto meio em banho-maria, perdeu aquele gol com o Lucas e no jogo de ida, na bola seguinte, praticamente no último lance da partida, um 0-0 que já não seria um resultado tão bom assim, acabou virando 1-0 para o Galo. E aí no segundo jogo, São Paulo novamente cozinhou, não teve tanto ímpeto, mas aí já era na casa deles, acabou ficando no 0-0 e aí com isso eliminado da Copa do Brasil. Já na eliminação para o Botafogo, eu acho que pelo menos em termos de postura, o time teve sim uma atitude bastante diferente. É claro que a gente não consegue discutir muito a questão técnica das duas equipes. O Botafogo, até pelo investimento e pelo poderio financeiro e econômico que tem um time sim mais qualificado do que o São Paulo, não só os 11 iniciais, mas o elenco como um todo. É hoje o time a ser batido no Brasil, tanto que está aí na semifinal de uma Libertadores com boa perspectiva de chegar na final e é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, tecnicamente, não daria para a gente enfrentar de peito aberto o Botafogo, mas na vontade, pelo menos ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Galo, eu acho que o time teve sim uma postura interessante. Foi dominado na maior parte do tempo, é verdade. O Botafogo, na estratégia de pressionar um pouco mais o São Paulo, conseguiu um domínio na maior parte do tempo, né, principalmente no setor do meio de campo, pressionava a saída do São Paulo e forçava ou o erro na saída de bola e já estava muito próximo do nosso gol ali para gerar perigo, ou então um chutão para frente que o Caleri não estava conseguindo se virar tão bem, porque os dois zagueiros do Botafogo são muito fortes fisicamente, mas tirando essa parte tática e técnica, eu acho que o São Paulo demonstrou caráter, demonstrou vontade, e aí perder ou ganhar faz parte, né? Foram dois jogos diferentes. No primeiro jogo, o São Paulo sofreu um atropelo praticamente do Botafogo. O Botafogo criou muitas chances de ter feito gol ali. No segundo tempo, o Zubeldia mudou o esquema, então mais uma diferença em relação à eliminação para o Galo. O Zubeldia agiu mais rapidamente, voltou para a linha de 4, conseguiu igualar um pouco mais o jogo, e aí, infelizmente, somando os dois confrontos, a gente teve muitos erros individuais dos nossos principais jogadores, ou, se não dos principais jogadores, dos maiores jogadores dentro do elenco, né? Se a gente for retomar, o Caleri perdeu um gol cara a cara ali no primeiro jogo, poderia ter mudado a história, São Paulo abriria o placar 1-0 na casa deles. No segundo jogo, o Lucas perde um pênalti, o Luiz Gustavo entrega uma bola que resulta no gol deles no 1-0. O Caleri depois faz o gol, mas antes tinha perdido uma chance inacreditável e depois também perde o pênalti na disputa das penalidades. O Rafinha, no momento em que o São Paulo tinha acabado de empatar o jogo, que poderia fazer uma pressão no Botafogo, vamos lembrar, contra o Palmeiras nas oitavas de final, tomou aquele gol no Allianz, estava 2-0 para o Botafogo, tomou o primeiro gol e sucumbiu, quase que foi eliminado ali em questão de 3, 4 minutos. Então, de repente, dentro do Morumbi lotado, o São Paulo poderia ter o mesmo destino. O Rafinha foi lá, acabou arrumando uma confusão, esfriou completamente o jogo. Então, enfim, vários erros individuais dos nossos principais jogadores. E acontece, futebol é assim mesmo, mas eu acho que, apesar do São Paulo ser, sim, inferior tecnicamente em relação ao Botafogo, a gente teve muitas chances, né? Eu escrevi que a mística da Libertadores estendeu a mão para o São Paulo e o São Paulo, infelizmente, não retribuiu com tantos erros e aí fica muito difícil conseguir a classificação nessas circunstâncias. Bom, de fato, apesar da eliminação, eu acho que ficaram algumas lições. O São Paulo tem coisas positivas para tirar desse confronto e tem coisas negativas também que precisam ser modificadas. E tudo isso eu acho que passa pela permanência nesse primeiro momento do Zubeldia. Não dá para a gente ficar entrando nesse redemoinho, nessa coisa, nesse ciclo vicioso, né? De sempre demitir o treinador, sendo a solução mais fácil,
e não mexer nos problemas estruturais. Eu acho que não é novidade para ninguém que o São Paulo vive uma crise financeira há muito tempo, problemas de investimento que vão desde a base até o profissional. Então, se a gente não mexer na estrutura, na questão financeira, para transformar o clube em um clube um pouco mais saudável, que consiga fazer investimento, que consiga competir um pouco mais com esses outros clubes que estão com dinheiro agora, fazendo contratações assim, que não tem nem comparação com o poder financeiro que o São Paulo tem. Se a gente não mexer na estrutura, não adianta a torcida continuar sendo exemplar na sua postura, né, de estar sempre lotando, sempre recebendo o time, empurrando do começo ao fim. Isso tem um limite também. A torcida não entra dentro de campo, a torcida não faz a gestão do clube, principalmente na parte profissional e na parte financeira. Então, meio que não vai adiantar o São Paulo sempre colocar 50, 60 mil pessoas no Morumbi. Isso pode gerar uma vitória aqui, outra ali, como a gente já conseguiu, né? A torcida, para mim, foi o principal responsável da gente escapar do rebaixamento em 2017, talvez da própria conquista da Copa do Brasil no ano passado, mas tudo isso tem um limite. Essa participação da torcida, que a gente já mostrou que vai fazer e vai apoiar até o fim, tem que vir acompanhada agora de uma profissionalização da gestão, de estruturação do clube, sanar as dívidas, enfim. Existem projetos que estão sendo votados no Conselho Deliberativo do clube para isso, para o São Paulo sanar as dívidas de curto prazo e ter um fluxo de caixa um pouco maior, mas a gente precisa ver essas coisas saírem do campo do discurso, saírem do papel para serem colocadas em prática. Se o São Paulo conseguir começar a caminhar, mesmo que a passos um pouco mais lentos, porque o clube ficou parado no tempo, ao longo dos últimos 15 anos aí pelo menos, junto com essa sintonia com a torcida que vem já se fortalecendo cada vez mais nos últimos 5, 6, 7 anos pelo menos, eu acho que aí sim a gente tem condição de passar a competir de igual para igual com os principais clubes. De qualquer forma, o São Paulino, que se cansou de ver nos últimos anos alguns times sem alma, alguns times um pouco sem entrega, que não sentiam tanto a derrota, pelo menos nessa eliminação para o Botafogo, isso não aconteceu. O time demonstrou, apesar das falhas individuais dentro de campo, muita vontade, muito caráter, e estão todos os jogadores, né, sem dúvida, sentindo essa derrota, que pelo menos já é uma boa notícia em termos de vontade e de vestir a camisa. Bom, o que sobra então agora é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ao contrário do ano passado, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e negligenciou o Brasileiro, hoje a gente está na 5ª colocação, então a gente tem que utilizar a reta final do Brasileiro para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Acho que isso é possível. São mais 12 jogos que São Paulo tem, 11 ou 12 jogos que São Paulo tem até o final do ano. Temos um elenco para que nesses jogos a gente consiga manter pelo menos essa posição de G5, G4, para se classificar diretamente para a Libertadores do ano que vem, e aí já pensar inevitavelmente no planejamento da próxima temporada, que para mim, até segunda ordem pelo menos, a menos que alguma coisa extraordinária aconteça, passa pela manutenção do Zubeldia, pela manutenção do esqueleto do time, avaliar quais jogadores devem permanecer e quais não, e principalmente já começar a garimpar alguns reforços para a próxima temporada, principalmente em 2 posições que a gente fica batendo aqui, mas cada vez está mais evidente. Lateral esquerdo, que apesar de ter trazido aí o Jamal Lewis, é uma posição com a saída do Wellington, vai ficar muito carente, vai continuar muito carente, e um meio campo ali de ofício. Não um meio campo técnico, que fique cadenciando, como por exemplo era a ideia com o Rames Rodrigues, mas um meio campo mais motorzinho, mais dinâmico, que consiga, por exemplo, como o Rodrigo Garro faz no Corinthians, como o Almada faz no Botafogo, um cara mais polivalente, que consiga carregar o meio de campo do São Paulo nas costas. Não é o perfil do Galopo, nem do Nestor, nem do Lucas, nem do Luciano. Então acho que falta esse jogador, camisa 10 de verdade, mas não antigo, camisa 10 do futebol moderno, que consiga ter mais dinâmica com a bola, sem a bola. Acho que isso vai ajudar muito o nosso elenco para a temporada que vem, e aproveitar também para ir promovendo alguns jogadores da base aos poucos nessa reta final, na pré-temporada do ano que vem, para que em 2025 esses caras já estejam maduros e possam, enfim, ajudar o nosso time. Tem um confronto importantíssimo nesse contexto. Amanhã contra o Corinthians é um clássico. São Paulo vem de uma eliminação, o Corinthians em um bom momento, o mando de jogo que seria no Morumbi foi transferido lá para Brasília, então isso enfraquece sem dúvida o São Paulo, apesar de ser torcida única, e acho que é a oportunidade perfeita para dar uma resposta, uma volta por cima para o São Paulo não só manter o Corinthians na parte de baixo da tabela, mas também se manter lá em cima nesse G5, G4
que são as pretensões que a gente tem para essa temporada, e espero muito que o elenco, a comissão técnica, a diretoria e a própria torcida que vai comparecer lá em Brasília consiga todo mundo juntar os cacos dessas eliminações, olhar para frente para o que ainda tem por vir nessa temporada e começar essa reviravolta vencendo um clássico contra o Corinthians amanhã. Bom, esse foi então mais um Papo 10. Desculpa pela minha voz, mas enfim, tudo o que aconteceu no jogo contra o Botafogo provocou isso, acho que não só em mim, mas em todo o torcedor. De qualquer forma, obrigado pela audiência de vocês. Estamos de volta aqui no canal, então, todo sábado ao meio-dia. Valeu, até a próxima. Um abraço.